Olá, mulheres, eu me chamo Larissa Couto e que honra estar mais uma semana com vocês, primeira devocional do ano e quanta expectativa para aquilo que o Senhor vai fazer ao longo de 2023. O tema dessa semana é do jeito de Deus. E eu declaro em nome de Jesus que para 2023 você viva cada estação deste ano do jeito de Deus. Que você não tente dar um jeitinho para que as coisas aconteçam do seu jeito, mas que o seu coração esteja submetido a viver a vontade do Senhor para cada fase da sua vida. A gente precisa entender que muitas vezes a gente traz uma certa dificuldade para descobrir a vontade de Deus, quando na verdade a vontade de Deus você não descobre, ela é revelada a você. A gente às vezes acha que é a nossa força de vontade que vai fazer com que a gente descubra qual é a vontade de Deus. Mas Deus nunca pediu para que a gente descobrisse a vontade dele, mas para que a gente se aprofundasse em quem ele é. E a partir desse lugar, ele a revela para nós. É como se tivesse tampada e ele vai descobrindo, tirando o véu, para que a gente tenha acesso a lugares mais profundos das direções do Senhor para nós. A forma certa é que você procure entender aquilo que o Senhor já revelou a você. E a revelação do Senhor está na palavra dele. A gente às vezes vê muita gente querendo viver a vontade de Deus sem abrir a palavra de Deus. É a partir da palavra de Deus que você vai ter direções para o ano de 2023. É a partir da palavra do Senhor que você vai ter direções para a sua vida, para o seu relacionamento, para o seu trabalho. É a partir da palavra do Senhor. O jeito de Deus muitas vezes não vai fazer sentido para nós no momento, mas a gente precisa entender que a bênção está no cumprimento do propósito e o propósito final é Cristo formado em nós. Às vezes a gente tem a expectativa de uma realização naquilo que o mundo considera sucesso. Às vezes a nossa perspectiva ela está desalinhada com o céu. E tudo que nós desejamos é que a nossa alma seja satisfeita nos desejos que a terra anseia e não naquilo que o céu tem expectativa sobre nós. Mas a gente precisa se lembrar que a nossa origem e o nosso destino não é o céu. A gente precisa se lembrar que o propósito da nossa vida aqui na terra não é satisfazer os desejos de uma alma caída, mas de um espírito vivificado pela palavra, um espírito que se enche, que se alimenta da vida de Deus que flui em nós. A gente precisa se lembrar que Deus é o Senhor da nossa vida e mais que isso, que Ele é um bom Pai e que o jeito dele sempre será infinitamente melhor que o nosso. A palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A palavra também diz que o homem faz planos, mas a resposta final vem do Senhor. Mulheres, vocês precisam submeter os seus planos ao Senhor. Quando a palavra diz sobre isso, ela não fala para que você não faça planos, mas que os teus planos estejam sempre submetidos à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente no ímpeto de fazer acontecer, de fazer dar certo, de provar que sabe fazer, de provar que sabe dar certo, a gente esquece de parar e ouvir aquilo que o Senhor deseja. A gente esquece de submeter os nossos projetos, os nossos planos à vontade do Senhor. Gente, a gente precisa entender que a nossa vida precisa partir da presença de Deus. Às vezes a gente quer fazer e é muito imediatista e a gente acha que clamar pela presença de Deus é atrasar o tempo, quando na verdade a presença de Deus é o que alinha o tempo perfeito, o kairós de Deus. Quando o nosso tempo se alinha com o tempo de Deus, a gente vive a estação perfeita. E a estação perfeita não tem a ver com uma estação sem dificuldades, mas uma estação em que as dificuldades nos levam ao propósito. Muitas vezes a gente tem chamado de processo aquilo que é pecado. A gente tem vivido situações na nossa vida e a gente não sai de situações difíceis porque a gente está obstinada no pecado.
O chamado do Senhor é para que a gente viva do jeito de Deus e não do nosso. É para que a gente discirna o tempo e as estações e a gente não esteja paralisada nos próprios desejos do nosso coração. Porque a palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz que o coração do homem é enganoso. A gente precisa ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente tem vivido a partir do engano. Muitas vezes a gente tem vivido a partir das nossas perspectivas daquilo que é bom. Mas a palavra também nos diz que existem caminhos que parecem ser bons, mas que levam à morte. Então, mulheres, às vezes você tem se desgastado para viver a concretização de sonhos que parecem que são de Deus, que parecem que são bons, parecem que geram vidas, mas que na verdade estão te levando à morte. E muitas vezes você acha assim, nossa, eu estou trabalhando tanto para que isso aconteça, isso nunca acontece. E você acha como se Deus não estivesse se importando com você. Mas justamente porque Ele está se importando com você, Ele não está permitindo com que você avance em caminhos que te levarão para a morte. Está na hora da gente abrir os nossos olhos e falar, mas seja feita a sua vontade. Clamar a vontade do Senhor. Fazer planos, mas ter planos sempre submetidos ao novo de Deus, ao agir do Senhor, à direção do Senhor. Entender que o nosso espírito, muitas vezes, ele pode ser confundido, mas quando entramos e permanecemos no secreto, quando permanecemos em conhecer quem Deus é, a palavra do Senhor, nós somos ativadas, as escamas dos nossos olhos começam a cair, nós começamos a ter revelações de quem o Senhor é, revelações da vontade do Senhor. A gente para de correr feito um doido para descobrir a vontade de Deus e entende que a vontade de Deus é revelada a partir de um relacionamento profundo, genuíno e contínuo. A caminhada com o Senhor é uma caminhada contínua. A gente tem que parar de querer correr uns 100 metros e entender que a corrida com o Senhor, a caminhada com o Senhor é uma caminhada de perseverança. Ainda que não entenda, ainda que não faça sentido, perseverar vai te fazer acessar lugares jamais inimagináveis. Lugares em que você nunca imaginou. A palavra de Deus nos fala que Deus tem planos infinitamente maiores para a nossa vida. Mas muitas vezes nós não acessamos esses planos, porque queremos que os planos de Deus entrem nos nossos planos que são tão pequenos. A gente precisa entender que a nossa visão é limitada. Os nossos desejos são limitados. Deus, Ele tem a visão além do nosso alcance. A palavra de Deus fala em Deuteronômio 30:20, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Aqui a gente vê claramente que o Senhor coloca sobre nós a liberdade de escolhermos. Mas a gente precisa entender que quando Deus nos dá a liberdade de escolhermos, não quer dizer que devemos escolher qualquer coisa e achar que estamos fazendo algo bom. Deus sempre, quando coloca a liberdade de escolhermos, Ele nos dá sempre uma direção pelo qual devemos escolher. E Ele tem comprometimento quando escolhemos aquilo que Ele deseja que escolhemos. Mas quando não escolhemos aquilo, Deus não tem compromisso em consertar a nossa bagunça. Às vezes eu vejo pessoas fazendo sem buscar do Senhor uma direção e esperando que Deus esteja sempre atrás, consertando a bagunça. A gente precisa entender que caminhar com Deus é diferente de Deus caminhar conosco. Tem gente que vai andando, fazendo as bagunças, escolhendo sem consultar, sem se relacionar com o Senhor, fazendo de acordo com o seu próprio coração, e aí esperando que Deus esteja sempre atrás, arrumando. Deus não tem compromisso com isso. A bênção, gente, não está necessariamente no melhor cenário. Abraão e Ló, quando começam a brigar, eles acham melhor se separar. E Abraão fala que Ló pode escolher qualquer parte. E Ló, logicamente, escolhe aquele lugar que ele achava que seria melhor.
Abraão ali, quando dá a liberdade para que Ló escolha qual que ele quer, ele demonstra que realmente ele acredita no Senhor. Ele confia em Deus, porque não importa aonde eu vou, não dependo do cenário. Se estou sendo obediente a Deus, porque Deus já tinha mandado que ele se separasse da sua parentela, eu sei que onde eu vou, a bênção do Senhor me acompanhará. Muitas vezes eu vejo a gente correndo atrás das bênçãos, sem correr atrás da presença do Senhor. E a gente precisa entender que a partir do momento que corremos atrás da presença do Senhor, as bênçãos nos acompanham. A gente tem invertido a ordem, porque não tem a ver com o nosso jeito, tem a ver com o jeito perfeito de Deus em nós. A bênção sempre vai estar no cumprimento da promessa. A gente não precisa de uma análise natural das situações, porque os desdobramentos do plano de Deus, eles são infinitamente maiores do que aquilo que a gente consegue enxergar, do que aquilo que a gente começa a compreender. A gente precisa orar e clamar pela vontade de Deus e sempre se sujeitar à vontade dele. A gente precisa entender que ainda que a gente pareça estar caminhando para lugares totalmente diferentes daquilo que o Senhor nos deu como promessa, as promessas do Senhor não se perdem quando permanecemos em obediência, quando permanecemos debaixo dos princípios do Senhor. E as promessas do Senhor nunca dependerão de cenários favoráveis, sempre dependerão de corações obedientes e confiantes, porque é a partir da sua obediência, é a partir da sua confiança, é a partir do seu posicionamento que não está diretamente ligado às situações que te cercam, mas totalmente conectado aos céus, que você vai viver o melhor de Deus, o melhor dessa terra, porque o melhor dessa terra não está naquilo que as suas mãos podem produzir, naquilo que os teus planos conseguem alcançar, naquilo que os seus olhos conseguem vislumbrar. O melhor dessa terra está naquilo que as mãos perfeitas do Senhor podem preparar. E o Senhor tem preparado um banquete, o Senhor tem preparado algo novo, algo fresco, algo perfeito dos céus. Então esteja pronta para viver o jeito de Deus nesse ano. Seguir o propósito de Deus é deixar Deus ir à frente e nós seguirmos. Deus não vive para atender os nossos caprichos. A nossa oração tem que parar de ser uma lista de desejos e passar a ser um clamor pela presença do Senhor, um clamor pela intimidade com o Senhor. Mais importante que a bênção é a presença. Moisés virou para Deus e falou: eu não quero a sua bênção, eu não quero que você me abençoe para ir, eu só quero ir se você for. E a gente precisa ter o coração de Moisés. A gente precisa entender que não importa se a minha vontade vai ser cumprida, mas que se a vontade do Senhor, se o jeito do Senhor vai acontecer. A gente tem que parar de bater o pé para que as coisas aconteçam do nosso jeito e entender que as coisas precisam acontecer do jeito de Deus, porque o jeito de Deus nos dá sentido, o jeito de Deus nos dá destino, o jeito de Deus cura as feridas que o caminho nos traz, o jeito de Deus vivifica o nosso coração. O jeito de Deus nos renova, o jeito de Deus nos alinha, o jeito de Deus nos aprova. É o jeito de Deus. Não tem a ver com o nosso jeito, não tem a ver com o nosso jeitinho. Tem a ver com o jeito perfeito de Deus. Em nome de Jesus, que você viva o jeito perfeito de Deus em cada área da sua vida. Que a tua oração seja sempre: faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Não me deixa buscar a tua bênção, mas me deixa permanecer na tua presença, porque as tuas bênçãos me acompanharão. Eu sei que caminhar na presença de Deus não me deixa ausente das bênçãos, mas me irriga delas. Em nome de Jesus, que o teu coração esteja submetido ao coração do Senhor. E que você entenda que o homem faz planos, mas a resposta final vem do Senhor. E glória a Deus por isso, porque a resposta final vinda do Senhor é a certeza e a garantia que nós não só avançaremos, mas avançaremos de forma perfeita, de forma a propósito ser cumprido, de forma ao destino ser alcançado, de forma a não nos perdermos no meio do caminho, mas sermos cheias da vida e da unção do Senhor. Que o Senhor te abençoe.